Galera, a aula de hoje é sobre ondas. Vambora? Olá, meu nome é Márcio e a aula de hoje é sobre ondas. Você sabe o que é uma onda? Talvez, quando eu fale sobre ondas, você pense nesse tipo, ou esse outro tipo. Mas você sabia que o terremoto é uma onda? Você sabia que a luz é uma onda? Você sabia que empurrar dominós em fila é um tipo de onda? E a ola nos estádios também é uma onda. Mas afinal de contas, o que é uma onda? Vamos por partes. Para você entender o que é uma onda, você tem que entender primeiro duas coisas. Primeiro, o que é uma perturbação. Perturbação é uma palavra que você usa no dia a dia. Ah, fulano me perturbou. Estou perturbado. É uma palavra nossa, comum do dia a dia. Mas vamos pensar sobre o que é perturbação. Perturbação é quando você tem algo, digamos assim, em equilíbrio e por algum motivo foi tirado do equilíbrio. Então imagine um monge budista e aí vai alguém lá e faz um barulho perto dele. Ele foi perturbado. É essa a ideia que a gente quer sobre perturbação. Guarda ela. A segunda coisa que você tem que entender é o que é propagação. Propagação já não é uma palavra tão comum no nosso dia a dia. Vamos entendê-la com cuidado. Propagar é espalhar. Propagar é caminhar e se distribuir a partir de um ponto. Então, propagação tem a ver com movimento. Bom, agora que você tem uma ideia do que é propagação e do que é perturbação, já dá para explicar o que é uma onda, qual é a definição física para onda. Vamos lá, numa frase só. Onda é uma perturbação que se propaga. Talvez isso não tenha ficado claro assim de primeira, mas vamos usar aqueles exemplos para a gente entender. Bom, quando você empurra uma fileira de dominós, você perturba o primeiro perturba o segundo perturba o terceiro o quarto, o quarto o quinto e assim por diante. Ou seja, aquela perturbação está caminhando ao longo da fileira de dominós. É uma onda. Imagine um lago calmo e alguém joga uma pedra dentro desse lago. A pedra vai perturbar a água quando ela tocar e essa água vai começar a oscilar. Ou seja, aquela perturbação que aconteceu ali vai acabar atingindo outros pontos do lago. Ou seja, a perturbação está se propagando ao longo da água. Uma perturbação que se propaga, é uma onda na água. Vamos pensar numa ola nos estádios de futebol. A torcida está toda sentada, aí de repente um grupo levanta, e o do lado levanta também, e o do lado levanta também. Então, aquela perturbação das pessoas sentadas começou a se propagar ao longo de todas que estavam sentadas. É uma onda. Então é isso que a gente quer dizer com perturbação que se propaga. Essa é a definição de onda. Nem sempre é tão claro perceber isso. A luz, por exemplo, é uma onda. Ela é uma perturbação em campos elétricos e magnéticos. E isso não é tão fácil de ser visualizado. Muito bem, vamos agora fazer uma classificação de tipos de ondas que podemos ter. As ondas podem ser de dois tipos. O primeiro tipo de onda é o que a gente chama de onda mecânica. A onda mecânica, ela precisa de matéria para existir. É o caso, por exemplo, da fileira de dominós. Sem dominó, não existe a onda nos dominós. É o caso da onda na água. Sem a água, não existe essa onda. Então, a onda material, ela necessita de matéria para existir. O outro tipo de onda é a chamada onda eletromagnética. Ela existe mesmo que não exista matéria. É o caso da luz. A luz é uma onda e ela se propaga no espaço.
a luz das estrelas, a luz do sol, consegue chegar até a gente. Mas para isso ela atravessa o espaço, onde não há matéria. Então ela não precisa de matéria para existir. Ela vai se propagar com matéria ou sem matéria. Então ela é uma onda eletromagnética. Então as ondas podem ser de dois tipos, mecânicas ou eletromagnéticas. Mas há uma outra classificação para ondas. Elas podem ser transversais ou longitudinais. Transversal e longitudinal, palavras novas para a gente. Vamos tentar primeiro entender as palavras. Transversal tem a ver com perpendicular, enquanto que longitudinal tem a ver com paralelo. No caso de ondas é assim: se a perturbação for paralela à propagação, a onda é longitudinal. Agora, se a perturbação for perpendicular à propagação, a onda é transversal. Vamos imaginar um exemplo para ficar mais simples. Imagine uma pessoa chacoalhando uma corda. Então a corda estava esticada, retinha, e aí ela perturbou a ponta da corda, para cima e para baixo. Houve uma perturbação aqui e essa perturbação começa a atingir toda a corda. Ou seja, formou-se uma onda, uma perturbação que se propaga. Repare que a perturbação é para cima e para baixo. E a onda se propaga ao longo da corda. Então, a perturbação é em uma direção e a propagação é em outra direção. Então, a perturbação e a propagação são perpendiculares. A onda que se forma numa corda chacoalhada é uma onda transversal. Pega agora o exemplo da fileira de dominós. Você empurrou o primeiro, que empurra o segundo, que empurra o terceiro e assim por diante. Então, você provocou uma perturbação numa direção e a propagação também é nessa direção. Nesse caso, a onda é longitudinal. Então, existem duas classificações para ondas. Elas podem ser mecânicas ou eletromagnéticas, mas elas também podem ser transversais ou longitudinais. Então você pode ter ondas mecânicas que são transversais ou ondas mecânicas que são longitudinais. Agora, ondas eletromagnéticas sempre são transversais. Não existem ondas eletromagnéticas longitudinais. E aí, entendeu um pouco mais sobre o que é uma onda e como se classificam? Eu espero ter ajudado. Se ficou alguma dúvida, poste nos comentários. Tá explicado? Até a próxima!